Gênesis 37, eu vou ler do verso 2 ao verso de número 36, que diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna
e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar o seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o nome glorioso do Senhor. Como já cantamos nesta noite, como já lemos na Tua palavra, cremos, ó Deus Santo, que o Senhor nos deu o Teu Filho para morrer por nós, e ao ressuscitá-lo, o Senhor fez que Ele se assentasse no alto e sublime trono, de onde governa todas as coisas, e assim permanecerá para todo sempre. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio bendito de sermos súditos do Senhor neste reino bendito. E somos gratos porque o nosso grande Rei se digna a falar conosco por meio da palavra. Que neste momento, ó Deus, a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, fale ao nosso coração, nos instruindo acerca de quem é o Senhor, acerca da Tua soberania, acerca de tudo que o Senhor tem feito pela Tua igreja, e que o Senhor, ó Deus Santo, nos ajude a caminhar em santidade no Teu reino, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós sabemos e temos visto no livro de Gênesis que o Senhor Deus é o Deus que nunca falha. E você percebe isso nitidamente nos capítulos anteriores, 36 e 37, onde nós vimos ali Deus completando o número das tribos de Israel, quando concedeu que a esposa estéril, outrora estéril, de Jacó, concebesse uma segunda vez, ocasião em que ela acabou perdendo a sua vida, mas estavam ali completas então as 12 tribos de Israel. E naquele momento nós vimos o registro que Moisés faz no meio da história, e parece que está meio que desconectado de toda a história, da narrativa que ele vem contando, mas o que Moisés está fazendo com os seus leitores é antecipar aquilo que virá mais à frente, porque ele frisa, ele faz questão de dizer que o filho mais velho de Jacó, Rúben, se deitou com a concubina do seu pai. E então nós sabemos que a bênção que seria do primogênito chegará então no quarto filho de Jacó, Judá. A bênção vai passar de Rúben por causa do seu pecado. A bênção vai passar de Simeão e Levi, que são os filhos que vêm na sequência, por causa daquela também ocasião anterior em que eles promovem uma chacina. E o quarto filho então é que receberá a bênção do Senhor. Nós vemos que Deus está então dirigindo a história para que não haja mistura nas linhagens. Você percebe isso quando Moisés está descrevendo aqui tanto a linhagem de Jacó quanto a descendência de Esaú. Os dois povos não devem se misturar. A linhagem santa que Deus está traçando desde Gênesis capítulo 3, verso 15, na promessa que Ele fez de que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente,
ela vem sendo então essa semente preservada pelo Senhor. As linhagens não devem se misturar, e Deus, em sua providência, enriquece o irmão de Jacó a ponto de eles não conseguirem agora permanecer juntos. Eles têm de separar, e então cada um vai ali para um lado, certo? O capítulo 37 é que traça a descendência de Esaú, e você vai ver que estes são os inimigos que Israel terá mais à frente, cumprindo também a palavra que Deus havia dito em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E esta guerra entre as linhagens, ela vai ser vista no decorrer da história, ela vai ser vista aqui com a descendência de Jacó e os descendentes do seu irmão Esaú. Quando você olha o capítulo 37, ele começa dizendo que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E Moisés aqui está frisando que enquanto Esaú partiu daquela terra que Deus havia prometido, Jacó permaneceu na terra que Deus fez a ele promessas, dizendo: essa terra será da sua descendência. E então, a partir do verso de número 2, você tem assim: esta é a história de Jacó. Você se lembra que na semana passada eu afirmei que nesse ponto da narrativa de Gênesis, o descendente, o representante pactual, está passando de uma vez por todas da representação de Isaac para a representação de Jacó? Você tem primeiro Abraão, depois você tem Isaac nessa representação pactual, e agora então você tem Jacó com os seus filhos. E Moisés está dizendo exatamente isso: olha, esta é a história de Jacó. E este texto pode ser, essa expressão pode ser entendida da seguinte forma: este é o relato da descendência de Jacó. Ou seja, agora eu vou me deter na família de Jacó, agora eu vou contar a vocês o que aconteceu com a família de Jacó. E por que o povo deveria estar curioso quanto a isso? Porque aquele povo que havia saído do Egito, da casa da servidão, era exatamente a descendência de Jacó. Eram as tribos de Israel que tinham ficado por 430 anos no Egito e que agora tinham sido tirados com mão forte por Moisés, que ia à frente do povo, levando este povo para essa terra prometida. Moisés está contando ao povo tudo aquilo então que Deus, em sua providência, fez até aquele momento da sua história. O povo está no deserto, mas o povo não está desamparado. O povo está no deserto, mas o povo tem caminhando com ele o Senhor Deus. A presença de Deus é constante no meio do povo. É lógico, nós precisamos lembrar sempre que o livro de Gênesis está sendo contado para este pessoal que está lá no Egito. Por vezes nós nos perdemos na ordem dos textos bíblicos e esquecemos que a história, cronologicamente falando, começa exatamente com a retirada do povo do Egito. E agora, depois de salvar um povo, Moisés vai contar ao povo quem é o Deus que os havia salvado, o que este Deus fez desde o início, desde o princípio, e como Deus estabeleceu aquele povo. Então Moisés está dizendo: atente agora à história de vocês, percebam como é a história dos filhos ou da descendência de Jacó. Então, depois de listar os filhos de Esaú, ele se detém nestes homens, nos descendentes de Jacó, e você vai perceber daqui para o final de Gênesis, que mais especificamente, 2 filhos se estarão no foco dos relatos. Um deles é José, o que aparece aqui, e o segundo é o próprio Judá. Deus vai tratar a vida tanto de José quanto de Judá até o final do livro de Gênesis. Eles terão o caráter moldado pelo Senhor e ambos apontarão para aquele que é o nosso Redentor, para aquele que é o Senhor Jesus Cristo. O que você tem no texto do capítulo 37 são os planos egoístas dos homens e o sublime plano de Deus. Veja, eu e você fazemos planos. Talvez você já tenha planejado a sua semana.
Talvez você já tenha planejado todo este primeiro semestre, o que você vai fazer, como é que você vai proceder. Talvez você já tenha estabelecido até o que será daqui para o final do ano, porque planejamento é algo normal. Nós vivemos a vida e planejamos a nossa vida, e agimos de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Isso é natural, isso é normal, isso é até mesmo algo que a palavra de Deus nos anima a fazer, lógico, sempre submissos ao Senhor. O problema é quando nós não consideramos o Senhor. O problema é quando os nossos planos são de fato planos egoístas, que é o que você primeiramente verá aqui neste relato. A família de Jacó não foge do padrão das outras famílias que você tem aqui no livro de Gênesis. A família de Jacó é uma família bastante complicada. E no texto você percebe que cada um estava envolvido com os seus próprios planos, com os seus próprios anseios, com aquilo que satisfazia ao seu próprio coração, a começar de Jacó. Jacó é o homem chamado por Deus para ser este representante pactual. Jacó tem 12 filhos, e nós sabemos que daí são as 12 tribos de Israel, mas Jacó tinha um filho preferido. O seu filho preferido era José, filho de Raquel. E para preservar esse relacionamento com o filho querido, lembra que a mãe dele já morreu, capítulos atrás? Jacó agora está se aproximando do filho da mulher que ele mais amava, daquela que era a razão da sua vida. Ele começa então agora, para preservar este relacionamento, a fazer uma distinção entre José e os outros filhos. E o favoritismo de Jacó por José acaba por promover discórdia entre a família. Se você olhar os versos 3 e 4, você vai ver exatamente isso. Olha o que diz o texto. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó amava aquele moço. Jacó o tratava com indiferença. Jacó dá a ele uma roupa especial, uma roupa diferente que nenhum outro irmão tinha, e a ênfase vai demonstrar que Jacó não estava muito ligando para os outros filhos. O foco era José, a preocupação era com José. Ele cuidava o tempo todo de José. E alguns comentaristas entendem que o fato de Jacó dar esta veste diferenciada, uma veste real, a José, significava que para Jacó, ou na cabeça de Jacó, ele pretendia fazer de José o governante da família, aquele que iria então continuar à frente da família. Afinal de contas, ele é então o filho favorito. Com isso, Jacó estava favorecendo o filho mais moço em vez de o filho mais velho. É o filho mais velho, certo, que recebe as bênçãos naturalmente. Jacó já está mostrando aqui a sua preferência, não por aquele que vai vir na sequência, o quarto. Isso Jacó só vai fazer lá no final do livro. Jacó também está sendo tratado em seu coração. Mas aqui no momento, ele pretende fazer de José então o governante da família. Esse é o seu plano. É isso que ele quer. É com isso que ele está então comprometido. Mas você tem José também na história. José, o filho preferido, que gostava de se manter nessa posição. Ele gostava de fato de ser o filho preferido, e o texto vai dizer que ele trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E parece mesmo que os irmãos faziam aquilo que não devia, faziam coisas erradas. Eles fizeram também contra José, enganaram o seu pai. Mas se você olhar, por exemplo, o verso 2, diz lá, olha: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. E a ideia de
notícia aqui, ou de má notícia, denota um relato maldoso. Porque pode ser que aquilo que ele estava relatando fosse de fato a verdade. Mas a questão não é se você está ou não relatando a verdade. A questão é o que é que você tem em mente, o que tem no seu coração ao divulgar uma verdade, certa verdade. Porque muitos, querendo fazer o mal, divulgam verdades. A verdade será sempre verdade. Mas se ela for usada para fins pecaminosos, ela vai acabar sendo uma espada que fere e que divide. E a ideia aqui é que José fazia exatamente isso, porque ao trazer notícias dos seus irmãos, más notícias, ele se mantinha na sua posição de filho preferido. É aquele que nunca faz nada de errado. Ao apontar para os outros como sendo pessoas que desobedecem, ele começa a ser visto como um filho obediente. Talvez você já tenha visto isso com irmãos dentro de casa. Quando você chama a atenção de um filho e o outro mais que rapidamente fala assim: eu não faço isso. Tipo assim, eu sou bom, né? Pode brigar com esse aí mesmo, mas olha, eu não faço, eu obedeço. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é exatamente ganhar o pai e a mãe e dizer assim: tá vendo? Eu sou diferente do meu irmão. A ideia é que José fazia isso. José ia onde os irmãos estavam trabalhando, viam o que estava de errado, mas a motivação não era: meu pai, meus irmãos estão se desviando, né, da verdade, eles estão pecando, eles precisam ser tratados. Não era uma motivação piedosa, era uma motivação ímpia. Ele queria se manter nesse status de filho preferido. Ou seja, a motivação de José neste momento, ela não é piedosa, porque José está envolvido com os planos, os seus planos. O plano de Jacó é se manter perto de José, o plano de José é manter a sua posição. E ele não liga se ele está pecando contra os seus irmãos, ele não liga se ele está sendo maldoso no seu relato, desde que aquilo que está acontecendo mantenha ele em determinada posição. Então você tem os irmãos de José na história, porque os irmãos de José têm outro plano, e eles estão planejando aqui tirar a vida de José. Eles querem matar aquele que eles chamam de sonhador. E o plano, se você olhar do verso 4 ao verso 20, vai ser arquitetado por puro ciúme. E eu vou ler de novo, só para isso ficar bem claro. Veja o verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E agora então, o filho que já é o preferido chega em casa dizendo: sonhei que eu vou dominar sobre vocês. Nós estávamos atando feixes e o meu feixe ficou em pé, os feixes de vocês se dobraram. Aí que eles ficaram com mais raiva ainda. O pai dele chega a ficar meio cabreiro com a história. Que negócio é esse? Você acha que eu e sua mãe vamos nos dobrar diante de você e seus irmãos? Que história é essa? Mas veja o que está acontecendo com a família. Verso 6. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ele vai ter o segundo sonho. Os irmãos, no verso 11, a reação vai ser: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E então os irmãos, no verso 12, vão apacentar o rebanho do pai. E o texto diz: como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui.
Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E então ele vai até onde os irmãos estão, a fim de coletar ali informações. Quando eles veem José se aproximando, eles então dizem: chegou a hora, nós vamos dar cabo desse menino, nós vamos matar o tal sonhador. O que pode então estar na cabeça desses irmãos? Olha, se nós eliminarmos o preferido, nosso pai se volta para nós. Vamos eliminar o problema. Nós temos um problema em comum. Vamos eliminar o problema. Só que dentre esses irmãos, dois vão aparecer nessa história aqui de forma destacada. O primeiro deles é Rúben. Rúben é o filho mais velho, certo? E aí o texto vai mostrar algo bastante interessante. Dá uma olhada lá no verso de número 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Você vai falar: Rúben, então, beleza, Rúben está fazendo a coisa certa. E está mesmo. Rúben livrou o seu irmão. A questão aqui é por que Rúben está preocupado com o irmão a essa altura do campeonato. Porque Rúben está dentro daquele grupo que está o tempo todo falando e tramando contra José. Ele está junto com os irmãos que odeiam a José. Quando Moisés falam que os irmãos odeiam José, não há aqui um exceto Rúben, ou exceto Judá, não. Todos eles estavam na bronca, mas Rúben neste momento, ele apela aos irmãos e dizendo: olha, não vamos tirar a vida de José, vamos restituir José ao nosso pai. Era isso que ele queria, na verdade, né? Ele não fala isso, mas era isso que ele queria. Veja lá o texto. Verso 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, não ponhais mão sobre ele. E aí então veio o comentário, quase despercebido aqui de Moisés: isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Rúben tinha uma motivação totalmente egoísta. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Vamos dar uma olhada no que o texto diz. O plano de Rúben diz mais respeito a ele e a situação dele diante do seu pai do que a José. E isso vai ser visto na sua reação, quando ele percebe que os irmãos vendem José. Porque Rúben se afasta, os irmãos vendem a José. Veja o que diz então aí os outros versículos, verso de número 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Percebe aqui o que a preocupação de Rúben? A preocupação não é o que vocês fizeram com o nosso irmão, a preocupação é o que meu pai vai falar de mim. Lembra, ele é o mais velho, ele é o responsável pelo grupo. E agora este que é o mais velho vai chegar em casa sem o filho querido de Jacó. Se ele antes estava arquitetando de uma forma para que ele ficasse bem visto diante do seu pai, fui eu que salvei José, agora ele será visto como aquele que talvez de forma irresponsável deixou com que alguma coisa acontecesse a José. Rúben foca nele mesmo, em si mesmo. E os irmãos estão de fato insensíveis a toda a situação. Verso 24, veja o que diz o texto: tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. E então eles planejam e vendem a José. Verso 28,
Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Por fim, eles chegam em casa e dizem o seguinte para o seu pai, verso 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, amolharam no sangue, enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do seu filho. Cada um destes moços está preocupado com a sua vida. Os planos dizem respeito àquilo que eles querem fazer para o seu próprio benefício, e eles não estão nem um pouco preocupados com a forma com que eles farão para que os desejos dos seus corações sejam alcançados. Jacó não se importa de favorecer um filho em detrimento dos outros. José não se importa em ser maldoso na forma como fala dos seus irmãos. Os seus irmãos querem se vingar. Rúben pensa em si mesmo, na sua situação. Como é que você planeja a sua vida? Porque se os seus planos forem como estes, egoístas, planos centrados somente em vocês mesmos, pecados podem ser cometidos para que aquilo que o coração anseia seja realizado. Porque quem se importa mais com a sua vida em alcançar o que quer, deixando os outros de lado, não se importa em pecar nem contra Deus e nem contra os seus semelhantes, nem contra o próximo. Pessoas que estão a fazer planos sem considerar o Senhor e sem considerar o serviço ao próximo, não estão fazendo aquilo que Jesus ordena, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Eles estão focando as demais coisas. E para ter estas coisas, não importa se eu vou pecar, se eu vou tomar decisões erradas, se eu vou tomar decisões que vão prejudicar outros, importa eu alcançar aquilo que eu tanto almejo. Jesus advertiu, não é assim que nós devemos agir como servos de Deus. Quando ele chama os seus discípulos e diz que os seus discípulos não deveriam ficar ansiosos de coisa alguma, ele termina toda essa sessão dizendo exatamente isso: busque o reino de Deus e a sua justiça. É isso que você precisa buscar em primeiro lugar. E o resto? O resto será acrescentado, as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando você não abre mão da sua vida e daquilo que você quer para a sua vida, quando você não está disposto a fazer o que Jesus ordena, que é negar-se a si mesmo, você muitas vezes vai pecar contra o Senhor. O seu coração egoísta será revelado nas menores ações. E há outra questão aqui, porque quando você está envolvido em planos egoístas, de buscar simplesmente aquilo que é melhor para você, sem levar em conta o próximo, nada e ninguém importará. Nem o cônjuge, nem os filhos, nem os irmãos da igreja, nem os amigos. Porque é isso que acontece com o idólatra, ele fica cego para todas as outras coisas. Ele não consegue ver nada senão o objeto do desejo do seu coração. E é isso que você percebe na história, nessa primeira parte da história. Nós acabamos traduzindo isso em ditos populares, né? Aqui no Espírito Santo, o que a gente fala geralmente é que farinha pouca é meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois os outros. Talvez, se der, se sobrar espaço para pensar nos outros, com isso, decisões são tomadas sem pensar em outros. Por exemplo, divórcio. Por que há tantos divórcios na igreja?
E aqui não estou falando dos divórcios que são permitidos na Escritura, certo? A Escritura diz que em razão de adultério ou de abandono do lar, pode divorciar. Estou falando daquele divórcio comum por incompatibilidade de gênios. Agora eu não penso mais como a minha esposa, e eu vou tomar um rumo e ela vai tomar outro. Divórcios são estabelecidos sem levar em conta a vontade de Deus, que odeia o divórcio, e sem levar em conta o prejuízo para os filhos. Não importa se os meus filhos vão sofrer, não importa como que vai ser agora a formação dos meus filhos, ou longe do pai ou longe da mãe. Importa é fazer o que meu coração deseja, e o que meu coração deseja nesse momento é me livrar dessa pessoa. Eu não quero nem saber do que acontecerá. Ou, ainda dentro do casamento, traições, certo? Muitas vezes pessoas que se aventuram em relacionamentos fora do casamento pensam na sua felicidade. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser alegre, eu mereço. E não leva em conta, de novo, toda a destruição que ocorrerá na família, ou mesmo no seu ambiente de trabalho, quando alguém é desleal com o seu companheiro de trabalho, porque eu preciso dessa promoção, eu preciso ser bem visto pelo meu chefe, e se para ser bem visto pelo meu chefe, eu vou contar uma verdade sobre o que o meu companheiro aqui está fazendo de errado, mas com uma motivação maldosa, só para queimar aquela pessoa e tomar o lugar dela, eu estou de novo comprometido com o meu reino. Quando eu confronto irmãos sobre os seus pecados, quando eu levo alguém ao conselho da igreja para que os seus pecados sejam tratados, eu preciso averiguar o meu coração, porque, como eu disse, verdades podem ser ditas de forma egoísta e podem servir simplesmente aos meus interesses particulares, e não é assim que crentes tratam com a verdade. Cuidado com os planos egoístas do seu coração. É isso que você vê na primeira parte do texto. Mas na segunda parte do texto você vê algo maravilhoso, e que tem a ver com o que nós lemos aqui, da doutrina que nós confessamos. Na segunda parte do texto você aprende sobre o sublime plano de Deus. Porque enquanto os homens estão comprometidos com seus planos, com os desejos do seu coração, que os levam muitas vezes a pecar contra Deus, a pecar contra o próximo, Deus continua assentado no trono. Deus continua cumprindo a sua agenda. E qual é o plano de Deus, você sabe? Gênesis 3,15. O plano de Deus é redimir o seu povo. O plano de Deus é trazer o seu filho, no devido tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, este filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus trará o Senhor Jesus Cristo para o seu povo, a fim de redimir o seu povo, o povo da aliança. E para isso, esse povo vai ter que ser preservado quando vier a fome, porque ninguém sabe aqui o que vai acontecer no futuro, como nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós fazemos os nossos planejamentos, mas quem planejava em 2019, no finalzinho de 2019, ficar em casa tanto tempo? Estava planejado isso? Colocamos aí na nossa agenda, a partir de março, suspende viagem, perde emprego. Nós não planejamos. Nós planejamos olhando aquilo que nós conseguimos olhar. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele estabeleceu todas as coisas. E ainda que estes homens, com ciúme do seu irmão, com ódio no seu coração, intentem matar aquele que é um empecilho para eles, Deus vai usar atos maus, a fim de que este que foi vendido como escravo, se apresente no final da história como o grande governante, preservando todo o seu povo da fome. Jacó não planejou isso.
Rúben não planejou isso. Os demais filhos não planejaram isso. Isso está planejado pelo Senhor. Isso está sendo levado a cabo pelo Senhor, porque José será o grande responsável por preservar o povo. É essa expressão que ele mesmo vai usar lá no final do livro. Quando ele olha para os irmãos e diz: olha, vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus, para a preservação do povo, porque Deus tem a sua agenda. Deus tem o seu plano soberano e eterno. Deus tem compromisso com aquilo que Ele estabeleceu. Deus revela seu plano em sonhos para José. Olha que interessante. José não tinha muita ideia daquilo que ia acontecer. Ele teve um sonho e ele contou o seu sonho. Jacó começou a considerar isso no seu coração. Essa é uma expressão parecida com aquela de Maria, lembra? No Novo Testamento, quando Jesus ia crescendo e Maria considerava as coisas no seu coração. Mas Deus revela isso, do verso 5 ao verso 10. E ainda que José não tenha noção ainda do que isso vai significar, quando ele relata aos irmãos, ele quer, na verdade, parece que é perturbar, enfurecer os irmãos. Deus vai usar tudo isso, esse relato de José, para que os irmãos irados pequem contra José, vendendo-o para o Egito. Lembra do que nós lemos aqui? Deus estabelece todas as coisas no seu decreto eterno, mas na sua providência Deus dispõe dos homens e das suas ações, quer sejam boas ou más. Lembrando que Deus não precisou colocar maldade no coração dos irmãos de José, eles estavam irados, a responsabilidade é deles. Mas Deus está governando, Deus está dirigindo a história, Deus concretizará cada um dos seus planos. E aí você percebe mais algumas questões aqui, porque Deus começa também a destacar Judá como um líder. Você percebe isso aqui em uma nuance. Moisés vai deixar isso mais claro lá na frente, na história, quando José já for o governador do Egito e ele fizer aquele plano dizendo para os irmãos: olha, tragam o irmão mais novo de vocês. É naquele momento que Judá vai aparecer mais claramente como esse líder, mas aqui ele já começa a despontar como alguém que toma a frente, apesar de neste momento a sua ideia ter sido uma ideia menos pior, porque os irmãos falam assim: vão matar. Eu falei: não, matar não, vão só vender. Mas veja, ele é o responsável aqui por tomar a frente e dizer assim: não vamos matar, é nosso irmão. Judá aparece então aqui na história. Rúben, como eu disse, havia arquitetado para sair como herói da história, devolvendo José ao pai. E se isso concretizasse, Judá não vai aparecer mais como esse líder. O grande líder que vai aparecer na história é Rúben. Mas o que os irmãos fazem? Eles traem a Rúben, porque aparentemente eles deram ouvidos a Rúben. Rúben virou as costas e eles fizeram de outra forma. Eles ouviram aquilo que Judá estava dizendo. Ele entra em cena e propõe a venda de José. Judá é outro que terá o seu caráter moldado daqui para o final da história. Deus está começando a tratar com este moço, e você vê então aquilo que nós chamamos de providência de Deus, usando todas as histórias de cada um deles, cada pecado, cada atitude correta, para levar a cabo o seu glorioso plano. E você vê isso em detalhes. Você quer ver um detalhe interessante no texto? Dá uma olhada aí no verso 15. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Qual é o detalhe que você vê aqui? O
detalhe que você vê aqui é que o pai tinha falado assim: vai até o campo, vai lá vigiar os seus irmãos. José se perdeu. José ficou vagando aqui, sem saber para onde ir. Até o momento em que ele encontra alguém e fala: você viu meus irmãos para ele? Seus irmãos foram para lá. E então ele chega no momento exato em que está passando uma caravana de ismaelitas. Se José tivesse chegado antes, talvez ele tivesse chegado, ido embora, e os ismaelitas ainda não passaram. Ele precisa chegar no determinado tempo. Sabe aquele dia que você perdeu a hora por algum problema? Pegou o trânsito aqui e de repente engarrafou numa hora que nunca vai engarrafar o trânsito em Vitória? Deus soberanamente está controlando a história. Nós não sabemos por quê. Aqui nós sabemos. Aqui nós sabemos. José tem um momento exato para chegar. Na nossa vida, nós não sabemos exatamente por que as coisas acontecem. Mas sabe o que você pode saber? Que o Deus que está nos mínimos detalhes, coordenando a história, até mesmo o momento em que José vai chegar perto dos seus irmãos, momento esse em que logo logo vai chegar uma caravana passando por aquele lugar. Esse Deus está governando a sua vida. E não há acaso para você e para a sua vida. Há um governo providente de um Deus que governa sem tirar a liberdade dos homens e sem tirar a liberdade destas causas secundárias que foram estabelecidas por Ele mesmo anteriormente, mas que estão acontecendo livremente. A hora que a caravana passou foi a hora que o líder da caravana falou: bora, está na hora. E Deus está governando e controlando todas as coisas para o seu plano ser concretizado. Deus governa a história. Esse tempo é essencial para que os mercadores passem ali. De novo, não há acaso na história de José, não há acaso na sua história. É por isso que os nossos planos precisam ser tomados e pensados em submissão ao Senhor. Nós temos diretrizes na palavra de Deus, nós temos mandamentos, nós temos princípios que nós precisamos considerar quando nós planejamos qualquer coisa que seja. Nós temos leis e mandamentos e princípios que nos ajudam a planejar em que ramo de negócio eu quero trabalhar. Mas como assim? Assim. Já viu os meninos falando assim? Criança geralmente fala, né? Médico ganha quanto? Advogado ganha mais do que o gari da prefeitura? Por que você acha que essas perguntas acontecem? Essas perguntas já são uma pretensão de aonde é que eu vou trabalhar. Bom, eu vou trabalhar onde dá dinheiro, certo? Não. Porque se você não tiver aptidão, se você for daqueles que vê sangue e desmaia, você não vai ser médico nunca na sua vida. Se você não consegue falar, expor um bom argumento, como é que você vai querer ser advogado? Nós escolhemos o que nós vamos fazer de acordo com os dons, os dotes que o Senhor nos concede. Então você tem princípios? Tem. E o primeiro não é o que eu vou ganhar mais, é como é que eu vou servir melhor a Deus naquilo que eu vou fazer. E eu estou falando de uma coisa simples, certo? Arrumar emprego, ou o que eu vou trabalhar. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Diretamente não, mas os princípios estão ali. Os princípios para você estabelecer a sua família, para você arrumar um namorado ou uma namorada, com quem você vai casar, estão ali. A forma como você vai educar o filho, está ali. A forma como você vai lidar, no seu trabalho em relação ao seu chefe chato, que não valoriza o seu suor. Mas você tem princípios ali, você não trabalha para aquele chefe, você trabalha para o Senhor.
Então, cada plano que você vai estabelecer precisa ser estabelecido diante desse Deus, segundo os propósitos desse Deus e em submissão a esse Deus. É assim que nós planejamos. E ainda assim, mesmo levando em conta tudo aquilo que Deus diz que são mandamentos e princípios, no final das contas nós dizemos, se o Senhor quiser, nós vamos levar a cabo. Tiago nos ensina isso, né? Olha, cuidado aí vocês que dizem, hoje e amanhã nós vamos à cidade tal, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro e vamos voltar. E Tiago é categórico, vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos. Então lembra, em vez de falar isso, você fala, se Deus quiser. Veja que Tiago não exclui o plano, certo? Ele só diz, ao planejar, submeta-se a Deus. Planeje. Porque Deus soberanamente está cumprindo o plano eterno dele. E quanto mais nos submetermos a esse Deus, segundo os critérios, os mandamentos, os princípios que Ele nos dá na sua palavra, melhor nós iremos. Então planeje desta forma. Agora outra pergunta, como é que você reage quando as coisas não saem do seu jeito? Você planejou, estabeleceu e não foi do jeito que você queria. Você que se contenta. Você fala como Jó, né? Deus deu e Deus tomou, ou Deus não quis nem dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou a ira, a amargura, a tristeza. Porque muitas vezes Deus vai frustrar os nossos planos. Nós vamos querer fazer algo e Deus não fará. E você olha personagens bíblicos dessa forma, lembra de Pedro? Jesus chega no momento do seu ministério dizendo assim, é necessário que o Filho do Homem morra, e Pedro chama ele de lado e diz assim, de jeito nenhum, faz isso não. Tem nada a ver isso que o Senhor está falando. Arreda de mim, Satanás, foi o que Jesus falou para Pedro. Você lembra de João Batista, aquele que estava lá, e antes de Jesus se apresentar para o batismo, falando aquele povo, raça de víboras, e falando ainda no seu discurso, olha, eu estou batizando com água, após mim vem aquele que vai batizar com Espírito e com fogo. Daí a pouco João Batista está preso. Era o Senhor mesmo que era para vir? Ou não vão ter que esperar outro? João Batista está em dúvida, que negócio é esse? Não era assim que eu planejava não. Não foi assim o meu sermão, não era para isso. E nós muitas vezes vamos nos juntar a estes nossos irmãos, questionando ao Senhor. Então tenha plena consciência de que ainda que as coisas não estejam como você gostaria, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está tratando o seu coração, Deus está forjando o seu caráter, Deus está formando em você o caráter de Jesus Cristo. E quando você não vive nessa perspectiva, tudo vai ser motivo para lamentação, tudo vai ser motivo para murmuração, tudo. Então se a viagem foi planejada, você está indo lá para a rodoviária ou para o aeroporto e o trânsito engarrafou e você perdeu o voo, louve a Deus, louve a Deus. Por que será que isso aconteceu? E às vezes as pessoas gostam de pensar só na tragédia que foi evitada, né? Você já viu quando cai avião? Às vezes a reportagem vai nas pessoas que perderam o voo e que foram livres dessa desgraça que aconteceu, e que é verdade. Um trânsito impediu que a pessoa embarcasse no avião e tivesse morrido. Tá, e as outras pessoas que morreram? E uma pessoa que talvez não tivesse como viajar, e meia hora antes, como você não fez check-in, vagou lá a passagem, apareceu uma passagem aqui, ela comprou justamente aquela passagem e morreu. Tudo isso está de acordo com o plano de Deus. Tudo isso. Quer os livramentos, é aquilo que a gente acha e entende que é livramento, quer aquilo que a gente acha que é
terrível e que é uma tragédia. Diante de momentos em que alguém morre, às vezes a gente começa assim: e se tivesse acontecido isso? E se o SAMU tivesse chegado mais cedo? E se eu tivesse feito assim? Para com esse negócio de si, que você vai ficar doido. Aconteceu o que estava planejado para acontecer. É lógico, Deus usa os pecados, usa. Deus usa a incapacidade de alguém, usa também. Mas em última instância, apesar de ter culpas, e existem culpas muitas vezes, Deus soberanamente está cumprindo a sua agenda, e aquele que partiu não partiu antes da hora, porque os dias estavam escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse ainda. Você crê nisso? Porque a despeito daquilo que vamos fazer e que temos que fazer, porque nós não podemos ser negligentes, nós somos responsáveis, Deus irá cumprir os seus planos. Agora nós pensamos de forma pontual, Deus pensa passado, presente e futuro ao mesmo tempo. A história está diante dele, e essa é a convicção que precisa estar no seu coração. O Deus que decretou todas as coisas em sua providência levará a cabo cada um dos seus planos, como ele está fazendo aqui na história de José, onde você vê homens com planos egoístas e Deus cumprindo o seu sublime plano. Enquanto Jacó e seus filhos pensam em satisfazer os seus corações, Deus está cumprindo a sua agenda. E como a história tem mais a ver com Jesus Cristo do que com José, com Judá, com Jacó, comigo e com você. Veja como essa história aponta para Cristo. Porque ao ser condenado e ao ser entregue, Jesus vai ser entregue por ciúme dos religiosos. Jesus vai ser entregue com falso testemunho de homens que pecam para levá-lo à morte. Eles estão odiando aquele mestre que surgiu e que agora atrai multidões. Eles não conseguem mais suportar aquele homem que falava com tanta autoridade, e eles planejam matar a Cristo. Mas esse é o planejamento. Deus está levando a cabo o seu plano de redimir um povo por meio da morte do seu filho. Porque se José foi entregue por ciúmes, Jesus também foi. E se José foi humilhado, Jesus também foi. E se José foi levantado como um governador do Egito, Jesus se assenta no trono, nas maiores alturas, governando sobre todas as coisas. Deus está levando a cabo o seu plano, porque na plenitude do tempo o seu filho virá ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar a sua igreja da maldição da lei. Para que você, que faz parte da igreja, não precise morrer, mas que você tenha vida eterna ao crer no sacrifício vicário do nosso maravilhoso governante, soberano, que a despeito de ser o próprio Deus, para cumprir a sua missão, não julgou como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Deus está preservando a linhagem de onde vem o seu soberano Redentor, o seu soberano Salvador, e ao mesmo tempo, Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua igreja. Não há acaso na sua vida. Não há erros no projeto que Deus tem para você. E além disso, Deus está governando sobre os ímpios.
guardando-os para o dia da condenação. O nosso Deus tem um plano soberano, glorioso. Ele dirige a história. E se você tiver isso bem firmado no seu coração, a despeito daquilo que acontecer na sua vida, a despeito dos planos que forem frustrados, a despeito dos projetos que tiveram que ser freados, você estará seguro, você encontrará gozo, alegria, segurança na pessoa desse Deus bendito. Que Ele nos ajude a confiar em seus planos, olhando sempre para o seu Filho amado, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo.